Muito bom. Olha aqui, ó. A IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos eletrônicos, mecânicos e hidráulicos. Faça o contato e o contrato com a IES Manutenção Predial. Telefone 3276-3945. Vilmar Govinatsky, não é sempre que a gente recebe um camarada com tantas qualificações como estamos recebendo hoje, né? O Paulo de Tarso Pinheiro Machado. Pinheiro Machado, que além de tudo, de todas as qualificações, economista, mestrado e tal, é gremista. Eu diria que não dá para dizer que é perfeito. Paulo, obrigado pela tua presença aqui. Bem-vindo, Paulo. Muita alegria te recebemos, né? E o Paulo tem uma experiência não só na área empresarial, com eficiência, um camarada que tem prosperidade, que sabe fazer aquilo que a sociedade espera que se faça em prol da sociedade, que é buscar a eficiência, buscar resultados. Não adianta a gente trabalhar sem que haja o alcance e a concretização de resultados para a sociedade. E ele também tem uma larga experiência, né, na área pública. E eu considero, Paulo, eu vou te dizer aqui com toda a franqueza, que hoje a grande empresa estatal que nós temos ainda, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, deve muito ao trabalho do Paulo lá. Com certeza, um trabalho de qualidade, não é? Numa das áreas assim mais importantes para o empreendedorismo, que é a energia. Paulo, então nós vamos te trazer aqui, justamente trouxemos aqui, exatamente porque nós estamos num processo, o Brasil está experimentando uma nova, digamos assim, uma nova fase na sua economia, quer dizer, um presidente que tem uma visão liberal das coisas, eu acho que pela primeira vez, não sei se tu concorda, nós temos essa pleiade de coisas, né, que estão acontecendo com esta visão, menos Estado e mais sociedade. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. E é verdade, nós temos que compreender o que está acontecendo no Brasil como um processo de ruptura de um modelo, né, que eu chamaria político-ideológico de gerir o Estado. E a visão que eu entendo, como falaste, Silvio, liberal do governo Bolsonaro, ela tem um grande desafio, né, que é melhorar as condições da sociedade, principalmente a partir de um processo, vamos dizer assim, de saneamento do setor público da economia. O Brasil é uma economia historicamente dependente do setor público, porque por razões políticas, estruturais, históricas nossas, né, nós sempre tivemos uma visão baseada de que o Estado é uma espécie de ente paternalista e que precisa e deve resolver todos os problemas sociais. O benfeitor universal. E daí nós construímos uma visão bastante grandiosa do setor público e, curiosamente, ao passar o tempo, este Estado começou a se tornar muito grandioso, por exemplo, na questão fiscal, na questão dos impostos, que é a que onera a sociedade, especialmente os mais pobres, né? Uma estrutura de impostos como nós temos hoje, baseado em 70% de impostos indiretos, portanto, impostos sobre consumo, e 30% sobre patrimônio e renda, obviamente que traz um prejuízo muito maior para os que têm menos participação nas pirâmides de renda. Para os mais pobres. Então, o grande desafio do governo Bolsonaro, no meu ponto de vista, é arrumar este Estado, né, e fortalecê-lo onde ele tem que ser fundamental. E aqui eu estou falando nas áreas de infraestrutura, nas áreas estruturais do desenvolvimento de um país, que é a questão da educação. Sem educação nós não vamos progredir. Eu fico assustado e não é crível que um país tenha, na faixa de 15 a 64 anos, 30% da sua população alfabetizada, portadora de analfabetismo funcional. Ou seja, não consegue interpretar um texto e não consegue fazer duas operações matemáticas simultaneamente. Então, a educação é um ponto fundamental. A saúde, porque ninguém trabalha sem saúde, seja emprego, seja empreendedorismo, né? E a questão da infraestrutura, porque é o que nos permite, né, fazer escoar e chegar aos canais de distribuição o que nós produzimos. Então, aí, nestes setores, o Estado brasileiro está falho.
Paulo, a tua gestão na CE foi no governo Sartori, certo? Vieste do setor privado e assumiste a direção, a presidência da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Qual foi, assim, o teu maior impacto, os teus maiores impactos, né, em relação a esse confronto entre gestão privada e gestão pública quando assumiste a CE? A falta de governança. E O que é isso? A governança é um mecanismo, é um sistema que é necessário em toda a sociedade. Por exemplo, às vezes a gente tem as posições hierárquicas numa organização, né? A figura do sócio acionista, do presidente, do diretor, do gerente, né? Mas não há governança, ou seja, eles não regem a gestão por um conjunto de princípios e normas que preserva a organização independente das pessoas e independente do tempo. A governança é um processo. Por exemplo, quem administra uma empresa pública, ao exercer a governança, está, acima de tudo, preservando não só a sua gestão, mas preservando a organização. Ela deve fluir e ela deve ter seus processos e suas decisões independentes das pulsões individuais e pessoais de quem a esteja dirigindo. O setor elétrico, e como tu bem falaste, é um setor fundamental, é um setor extremamente regulado, é um setor mais regulado. Né? Para que o nosso telespectador tenha uma ideia, eu não posso, numa interrupção de energia, devolver a luz depois de 2 horas. Eu tenho regulatoriamente o prazo normativo de até 2 horas estabelecer, salvo aspectos incidentais. Uma queda de uma torre de transmissão, um problema de um acidente numa usina geradora, mas em condições normais eu tenho até 2 horas. Se não houver esse atendimento, qual é a punição que a empresa tem? Multas pecuniárias pela ANEEL. Multas pecuniárias altíssimas, na casa de 10, 15, 20 milhões, que acabam prejudicando a própria companhia. Então, diria que, respondendo à tua pergunta, a nossa gestão foi baseada em governança, né? Decisões colegiadas, decisões envolvendo todas as instâncias da casa, conselho de administração. Né? Evidentemente que isso é um trabalho maior, é um trabalho de divergência. Havia, por exemplo, uma visão dentro da companhia de que nós poderíamos recuperá-la, sim, claro que com um trabalho de longo prazo, recuperá-la e manter-se como patrimônio do Estado, mas efetivamente a falta de governança levou a CE, né, a um histórico de desajustes estruturais que acabou deixando a condição em que ela hoje se encontra. Paulo, há muitos segmentos, sobretudo na nossa área, porque tu é economista como eu, que acham que o Brasil é ingovernável. Eu te pergunto o seguinte: como é que se pode tornar um país, um Estado, uma prefeitura, a área pública do país, governável? Primeiro que nós temos que redimensionar o que eu chamo de ambiente federalista, e não federativo, federalista. Por que federalista? Porque nós temos uma inversão. O cidadão vive nas cidades, é ali que são as suas demandas. E, acima de tudo, hoje, se você olhar principalmente pela carga de impostos, a União detém 60%, recolhe 60% dos impostos, 22 os estados recolhem e 18 ficam os municípios. Então, nós temos uma inversão de demandas e de disponibilidade de recursos. Eu, independente das reformas que estão sendo feitas e que eu acho necessárias, né, independente do calibre das reformas, eu advogo e sempre vou advogar que a primeira das reformas, do meu ponto de vista, era a reforma política. E vou dar a razão por quê. Que é uma coisa que chega aqui na administração pública. Um Estado como o brasileiro, e quando eu digo Estado são as 3 dimensões, União, Estados e municípios, com uma profunda restrição orçamentária, que significa isso, né? Uma insuficiência de receitas para poder atender suas necessidades básicas, o que leva ao conceito contábil de desequilíbrio primário, ou seja, eu não tenho receita para suprir minhas necessidades básicas, né? Você faz a concessão de emendas impositivas no Congresso, onde cada deputado tem uma parcela de 565 deputados a R$1.500.000 para emendas impositivas. Isso é um outro orçamento. Quando o legislativo deveria ser justamente cumprir o seu papel. Então, para mim, a reforma, primeira, é a reforma política. A reforma política é que vai nos permitir ordenar a governança do ponto de vista normativa desse país. Primeiro, nós temos governos de composição, de coalizão, de engenharia política,
Ora, nós temos governos já exercendo uma espécie de parlamentarismo, mas não pode fazer isso com 37 partidos, que acabam virando alguns, né, partidos orbitais. O que são orbitais? Estão à volta do governo não por propostas programáticas, e sim por ocupação de posições. Sim. Então, a reforma política, para mim, deveria ser a primeira. Sim. E essa questão da reforma política, Paulo, nós falamos aqui em governança, falamos em gestão, etc., ela também entraria na questão do planejamento, porque cada gestão muda de direção, de acordo com a ideologia, de acordo com o partido, de acordo com as composições, até em relação ao próprio legislativo dentro desse número enorme de partidos políticos. Como é que tu vê essa questão do planejamento do setor público? Com certeza. Esse, para mim, é outro negócio, né? Nós temos um planejamento de Estado de 4 anos. Eu digo de Estado porque é os governos que assumem, são os gestores, acabam fazendo um planejamento para os seus 4 anos. E visualizam votos, visualizam a reeleição, e isso acaba se perdendo. O novo governante que assume, se porventura não houver a reeleição, ele vem com outro planejamento, né? E dificilmente, não que seja raro, mas dificilmente dá sequência em algumas coisas. Até temos visto uma evolução nesse sentido, né? Programas sociais, por exemplo, que são fundamentais, e aqui falo programas sociais não compensatórios, emancipatórios, ou seja, não significa você manter uma leva de pessoas dependendo para o resto da vida, é até a sua emancipação, é poder fazer a transição da miséria absoluta para um estado mínimo de sobrevivência. Então eu vejo que na questão do planejamento o problema é esse. Nós temos uma gênese que corrói todo o sistema de governança e o sistema de gestão, né, baseado, né, focado em interesses políticos parlamentares, né, e não em interesses da sociedade. Entendo que um planejamento, se pegar os casos da Coreia, pegar casos do Canadá, de países desenvolvidos, eles fizeram programas de planejamento de no mínimo 10, 15 anos com metas muito bem definidas. Paulo, para terminar nossa entrevista, é o seguinte, eu te pergunto, vou fazer um parâmetro aqui. Donald Trump, dos Estados Unidos, é mais fácil ele governar lá e colocar em prática as suas promessas de campanha, já que tu está lendo um livro do Trump e eu também, ou o Bolsonaro aqui? Eu tenho a impressão que, no caso americano, é mais fácil. É mais fácil porque a economia americana já é uma economia consolidada, é o maior PIB, né, do mundo. É uma economia líder, é um país líder, inclusive geopoliticamente. Aliás, nessa questão aí do Irã e do Iraque, a gente viu críticas, né? Mas a gente viu que pelo menos os iranianos e iraquianos tiveram bom senso e parece que se deram conta, esse é um ponto de inflexão evolutiva, né, no mundo árabe. Com quem eles estavam conversando. Isso, se deram conta que é o seguinte, não dá para entrar nessa brincadeira porque nós vamos nos dar mal. Tá? Então eu digo assim, é mais fácil para o Trump. Agora, Bolsonaro, entendo que precisa buscar e fazer algumas medidas, algumas tomadas de posições, né, de maior autonomia do governo, porque nós temos 2 setores que estão, vamos dizer assim, compartilham a gestão, né, que é legislativo e judiciário. Né? O judiciário com o seu ativismo, né, o legislativo com a sua imperatividade democrática, que não pode ser diferente, mas acho que Bolsonaro tem que exercer uma liderança maior, política, de articular com esses setores e mostrar a realidade do país, né? Diante de altos salários, de benefícios, de vantagens, de privilégios, de regalias, que nós somos uma economia que ainda temos 8% do número de desempregados mundial, do nível mundial, são 190 milhões de pessoas desempregadas em todo o mundo, o Brasil tem 12, né? É um elevado número, e isso é um desafio, né? Não só de reeleição, mas é um desafio, vamos dizer assim, de projeto de país, porque não é possível, evidentemente, que você tenha 12 milhões de pessoas sem renda. Isso rebaixa o salário, rebaixa a média salarial, rebaixa a renda do país, desanima, né, e desestimula o lado liberal, que é o comércio, que é a oferta e a demanda, e esse é um assunto a ser seriamente resolvido. Os outros pontos, ele está fazendo aquilo que eu chamo a limpeza do terreno para pavimentar a estrada do desenvolvimento. É como o Henry Ford, um dos livros que eu li do Henry Ford, ele dizia o seguinte, não adianta eu estar fabricando automóvel se nem os meus funcionários têm dinheiro para comprar. Então é preciso criar um mercado interno robusto também. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela tua presença. Que aula, né? Uma aula para nós e para o telespectador. Muito obrigado. E esperamos que o Paulo venha com mais frequência aqui, porque nós precisamos passar para vocês, nós também absorver isso aí, esses conhecimentos, daquilo que pode nos levar a ser
realmente aquilo que o Brasil sempre desejou ser, que é uma grande nação. O país do futuro não pode ficar sempre nessa questão lá do futuro, tem que vir para o presente. E avaliações como o Paulo nos trouxe aqui nos fazem perceber que o caminho pode ser esse aí, e deve ser, aliás, eu acho que não há saída, é esse aí. Paulo, obrigado. Agradeço e sempre que for convidado estarei aqui. Um grande abraço. Um rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já.